Bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos dê sabedoria para entender, aplicar a sua palavra em nossas vidas e para explicá-la corretamente. Amém. Hoje é dia de comparação. A nossa comparação é cronológica entre Mateus, Marcos e Lucas. E o título que escolhi é O mesmo sol que amolece a parafina endurece o barro. Todo mundo sabe o que é parafina? Acho que as crianças me assistindo tem muitas que não sabem. Então deixa eu ver, eu vou perguntar para Maria Clara. Maria Clara é uma menina muito inteligente, ela é um pontinho lá no centro do Brasil. Maria Clara, você sabe o que é a parafina? Pois é, gente, eu tenho a felicidade de ter muitas crianças me assistindo. Eu acho que isso está me dizendo que Deus um dia quer que eu faça evangelização infantil. Mas Ele tem que me dar muita sabedoria para fazer isso. A parafina, ela é uma cera vinda do petróleo, mas o petróleo vai se cristalizar formando essa cera. Veja que interessante, é algo muito natural e daí nós fazemos a vela. E a palavra diz que nós temos um sol e Deus manda esse sol sobre os bons e os maus. O mesmo sol, todo mundo vai receber claridade, calor, todos os seus benefícios. Mas se nós colocarmos um pedaço de parafina e um pedaço de barro ao sol, deixamos lá por 1 hora naquele sol bem quente da minha terra, Nossa Senhora do Livramento, e aquele sol quente de meio-dia, o que é que vai acontecer depois desse tempo? Provavelmente a gente vai lá, a parafina está toda derretida, não é? Mas e o que é que acontece com o pedaço de barro? O pedaço de barro está cada vez mais duro. Gente, é isso que acontece com aquilo que Deus nos dá. Depende de onde a graça de Deus está querendo atingir. Se atinge um coração maleável, um coração receptivo, um coração aberto, como eu estou exemplificando a parafina, esse coração vai transbordar de felicidade. Esse coração vai trabalhar com Deus, vai dar frutos. Mas se cair num coração endurecido como esse barro que tende a secar debaixo da luz do sol, a luz que Deus nos dá, o que é que acontece? Esse efeito será o contrário da parafina, não é? Por quê? Porque não existe receptividade ao calor, não existe receptividade àquilo que Deus está nos dando. Então, muitas vezes, não é que Deus não está jorrando graças sobre nós, Ele está. Mas se a gente não tem esse coração propício para receber a sua graça, essa graça vai passar por nós e nós não vamos receber. O nosso coração ele vai ficando mais e mais receptivo à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus e a praticando. Mas veja que nós estamos no assunto das parábolas. Nós já falamos bastante sobre a parábola, mas hoje esses apóstolos vão novamente falar sobre as parábolas. E está de encontro a esse exemplo que eu dei para vocês. Vamos pensar em alguém que está roubando e nós tomamos o conhecimento que essa pessoa está roubando, está enriquecendo do dia para a noite, mas não é através de algo honesto. E ela não esconde, a gente sabe, todo mundo na cidade sabe. E a gente que estuda a palavra de Deus fica incomodado com isso. Veja bem, será que é certo a gente chegar para essa pessoa e dizer para ela, olha, eu estudo a palavra de Deus e lá está dizendo que é pecado roubar. Você está em pecado e vai para o inferno. Que efeito vai produzir nessa pessoa? Essa pessoa vai nos tocar da sua casa, essa pessoa pode até chamar a polícia
pode até nos acusar de a gente o estar acusando sem provas. Jesus Cristo falava por parábola. Eu disse num dos vídeos que era também por misericórdia, porque certas pessoas, ao receber a palavra de Deus, elas se ofendem. E ao invés de consertar a situação desse pecaminoso vai ficar ainda mais pior, porque a sua revolta vai ser tão grande que essa pessoa vai correr para os braços do Satanás. Então, por misericórdia, Jesus Cristo falava em parábolas que era para poupar essas pessoas de passarem por mais essa dificuldade de voltar para Ele. Vamos à nossa comparação, gente. Os discípulos vieram e lhe perguntaram por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo. Mateus 13:10. Mais tarde, Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Marcos 4:10. Seus discípulos lhe perguntaram o que parábola significava. Lucas 8:9. Então, os três basicamente estão fazendo a mesma pergunta com diferenciação em palavras entre significado e o porquê, que é basicamente a mesma coisa. Os discípulos e os 12 também, mas nos dá a ideia de que todos estavam ali reunidos com Jesus. Não era só um ou dois discípulos, mas todos os 12. Então é importante essa comparação e que eles estavam tentando entender sobre as parábolas, que é algo muito fácil, mas também com uma profundidade que nós vamos ver que não está à disposição para todos entenderem. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Mateus 13, versículo 11. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas o uso de parábolas para falar aos de fora. Marcos 4, versículo 11. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas o uso de parábolas para ensinar os outros. Lucas 8, 10. Eles estão dizendo que Jesus disse a mesma coisa, né, gente? Com a diferença da palavra outros e para quem está de fora. Quem são esses outros, esses que estão de fora? Eles não são os discípulos, os escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo, mas são as pessoas que estão de fora. E nós vamos imaginar que essas pessoas que Jesus está falando são aqueles que ainda não haviam sido convertidos. Eles continuavam na descrença, estavam ali, mas não estavam propriamente aceitando a palavra, aceitando Jesus como Messias, como o seu Salvador. E esses segredos, que segredos são esses? Nós vamos ver que Jesus está falando sobre o Antigo Testamento. Havia muita coisa que o povo daquela época não entendia, mas eles faziam porque eram ordenados, porque eles tinham temor a Deus e tudo mais. Eu posso citar o exemplo dos holocaustos. Eles faziam os holocaustos para se limpar dos pecados, para estarem visíveis para Deus. E nós sabemos que no Novo Testamento a ideia de holocausto foi revelado. Mas quem é que entendeu a história desses holocaustos? Apenas aqueles que creem. Aqueles que creem em Jesus Cristo como Messias, como seu Salvador.
Por quê? Porque quem crê estuda a palavra e sabe o que é que aconteceu. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e ele foi imolado no lugar do cordeiro animal que eles tinham que sacrificar lá no templo. Mas veja que a situação da cegueira espiritual, ela é tão grande que nos dias de hoje a gente sabe que ainda existe em terreiros pessoas sacrificando animais. Existe, gente, existe até hoje. Principalmente no Brasil, aqui onde eu moro, raramente a gente vê falar dessas coisas, mas no Brasil é muito comum a gente ouvir falar disso. E muitos dizem que isso é certo porque está na Bíblia. Realmente está na Bíblia, mas a Bíblia tem que ser estudada numa sequência. Não é a gente ir lá e pegar um versículo e achar que aquilo traz toda a verdade, porque não traz. Deus foi usando os profetas, finalmente usou João Batista, Jesus Cristo, e aos poucos foi revelando esses mistérios. Até hoje ainda existem mistérios que a gente não compreende porque não foi dado na palavra. E um exemplo disso, para quem está seguindo o curso de Apocalipse comigo, está vendo que o curso de Apocalipse ele é muito difícil de ser entendido, exatamente porque está falando desses mistérios de Deus. Deus nos revelou uma parte de uma maneira muito difícil da gente compreender, de uma maneira que não está em parábola, mas se a pessoa não tiver conhecimento de toda a Escritura, ela vai ter muita dificuldade em entender. Recentemente alguém me perguntou sobre a questão do sacerdote na parábola do bom samaritano, o porquê do sacerdote ter sido escolhido para passar batido e deixar a pessoa ferida lá. Vocês se lembram desse vídeo? Pois é, e eu expliquei que não tem nada a ver com o sacerdote. Não tem nada a ver, gente. Mas no dia de hoje tem muita gente metendo a língua nos sacerdotes e dizendo que os sacerdotes são maus, são isto, são aquilo. O que é isso? Faz parte da nossa cegueira espiritual. E infelizmente pessoas que estão pregando também muitas vezes estão nessa cegueira espiritual e pregam incorretamente, levando muitos a acreditar em algo que é mentiroso. Por isso nós, como pregadores, qualquer um para estudar a palavra de Deus tem que orar muito para Deus ficar mostrando a verdade para a gente, porque é algo realmente, por vezes, muito difícil da gente interpretar. E essas coisas são mantidas em segredos, mas por que é que Deus quer o segredo de tudo isso? Olha, gente, por que é que você coloca o seu dinheiro no cofre? Não é porque você está com medo que o ladrão vai vir no meio da noite e roubar todo o seu dinheiro? Por que é que você tranca a porta da sua casa? Não é pelo mesmo motivo? Então, a estrutura do reino de Deus é uma estrutura montada para que não haja infiltração maligna lá. É uma estrutura que só entra lá quem é autorizado, quem é escolhido. É por isso que até a palavra de Deus traz esses segredos para a proteção. Vou ler para vocês o que está escrito em 1 Coríntios 2,7. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antissecreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Então, aí entra tudo que eu expliquei para vocês sobre as coisas do Antigo Testamento que vieram sendo reveladas pouco a pouco, e daí, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, muita coisa nos foi revelada e ainda tem mais a ser revelado com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Continuando a leitura, 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Por isso que é muito importante a gente falar a verdade, porque o papel do pregador, de uma pastora como eu, é a gente tirar a cegueira espiritual dessas pessoas que ainda estão na escuridão. Mas a gente tem que manter na fidelidade a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado a nos aproximar dessas pessoas, porque, como eu disse antes, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo falava por parábolas, porque era para exatamente prevenir que as pessoas, ao invés de vir para Ele, ficassem mais revoltadas e se afastassem ainda muito mais. Então, a gente tem que pregar com amor. A gente tem que se aproximar das pessoas com todo o amor possível, em orações, pedindo auxílio do Pai, porque não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil e é uma tarefa também com muita oposição. Oposição por parte da pessoa que está no pecado e também oposição das artes satânicas que não querem perder o seu adepto. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. De modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Marcos 4, versículo 12. Para entender isso que Jesus está falando, mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Então, para explicar isso, eu vou ler para vocês João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês estão notando o que é que Deus quer? Que se não dá fruto nenhum, não pertence a Ele. Ele vai jogar lá no fogo do inferno, no dia do julgamento. A pessoa simplesmente se rebelou contra Ele e preferiu Satanás. Mas se essa pessoa está dando fruto, está acreditando nele, está estudando, aí está falando que Ele vai podar esse ramo. Por que é que Ele vai podar? Porque essa pessoa tem que testemunhar aquilo que aprende, ela tem que vivenciar, ela vai passar por uma série de tentações, uma série de problemas nesta vida, é a nossa vida. Por quê? Para que o nosso senso de justiça se fortifique, Deus vai acrescentando mais e mais fé em nós. E isso não é diferente do que aconteceu com todos os apóstolos. Ninguém ganhou uma vida aqui na terra livre de problemas. Não, todos eles enfrentaram problemas sem medida. Então, a gente não pode ser diferente, não é? Mas aqui está a explicação. Aí diz Tiago 4,6: contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós dependemos da graça de Deus. Uma pessoa que rejeita a graça de Deus por orgulho, por rebeldia, seja lá pelo que for, ela tem uma felicidade muito temporária. Depois da morte, ela não tem essa felicidade garantida de jeito nenhum. Então, nós temos que procurar estar aptos e receptivos para essa graça de Deus. Ter humildade o suficiente para ver que nós dependemos do Pai para tudo.
e agir como pessoas assim, dependentes, não pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, que quer agir por conta própria, que quer ser o rei deste mundo, desprezando o poder de Deus, a soberania de Deus, desprezando que nós temos que amá-lo em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Essas últimas duas comparações eu acho que reforça tudo que eu falei. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Mateus 13:13. A fim de que, quando olharem, não vejam, e quando escutarem, não entendam. Lucas 8:10. Então, a parábola foi usada propositadamente por nosso Senhor Jesus Cristo, que era um processo também, entre outros motivos que já expliquei no outro vídeo, de misericórdia. Por quê? Porque estava diante deles pessoas que teimavam em manter na ignorância e não aceitá-lo como Messias, viver uma vida pecaminosa, trazer o pecado para dentro da igreja. Era tudo isso que estava acontecendo com os judeus naquela época. E aí Lucas está nos sugerindo que toda essa cegueira espiritual vem da nossa descrença. Veja que muitas vezes a gente diz que a gente crê em Deus, mas na realidade a gente não crê totalmente. O processo de crer em Deus vem com um trabalho da gente estudar a palavra de Deus, da gente se esforçar, renunciar ao pecado. Ele é sim um trabalho. Por quê? Porque este mundo está cheio de atrativos, está cheio de coisas que nos arrastam para o pecado. Então, quando a gente conhece o caráter de Deus, conhece a palavra de Deus, a gente começa a ser mais seletivo, a gente começa a usar o sim ou não de uma maneira proposital para nos livrar de toda essa maldade que está neste mundo. Também um outro problema aí que Jesus está enfatizando, que ele usa a parábola, é que as pessoas não queriam deixar o pecado. Por tudo que esses judeus ouviram da boca de Jesus ali na presença dele, o nosso Senhor, eles ainda mataram nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Eles ainda tentaram de todas as maneiras dizer que não, que era mentira. Mas não foi possível até hoje provar que os judeus estavam corretos. Glórias a Deus. Então, quer dizer que eles persistiam no pecado. Como a gente vê nos dias de hoje, eu citei o exemplo da pessoa roubando. A pessoa está enriquecendo de uma maneira fácil, a pessoa quer continuar naquela vida. Então a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com pessoas que estão no pecado. Por quê? Porque elas estão com a cabeça feita para continuar pecando, elas estão felizes no pecado. E a gente tem que proceder com muita cautela e sob a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo para ajudá-los. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Muito obrigada, meus amigos, pela sua presença. Muito obrigada pelo joinha, por estar nos ajudando e compartilhando o nosso trabalho. Muito obrigada pelos comentários maravilhosos que vocês têm deixado para nós e para todos verem, para todos serem abençoados. Muito obrigada, que Jesus os ilumine, que Jesus também abençoe a todos assistindo este vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam
para ter acesso aos outros vídeos e também para sempre receber os nossos vídeos, independente da sua religião. Nós não estamos querendo tirar ninguém da sua religião, nem recrutando ninguém. Nós só queremos ensinar a palavra de Deus. Muito obrigada, bom dia e muita paz, muito contentamento no seu coração, na graça do Pai. Amém.